Olá pessoal, nossa aula de Química está começando, a gente vai dar continuidade ao assunto ligações químicas. Hoje vamos falar sobre as ligações moleculares. Então, para a gente lembrar, na semana passada nós falamos sobre ligações químicas, que são ligações entre átomos que querem se estabilizar. Para se estabilizar, eles querem ter 8 elétrons na última camada, ou camada de valência, que é o que nos diz a regra do octeto, né? Com exceção do hidrogênio, que quer conseguir 2 elétrons e ficar estável como o hélio, que é um gás nobre que se estabiliza com 2. Na aula anterior, nós falamos das ligações iônicas, que eram aquelas ligações que aconteciam quando um átomo tinha tendência de perder elétron e o outro átomo tinha tendência de ganhar elétron. Então, um perdia o elétron, o outro recebia esse elétron perdido e havia, a formação de compostos iônicos. Hoje nós vamos falar de ligações covalentes ou moleculares, que é um tipo de ligação química que ocorre entre átomos que só querem ganhar elétrons, têm a tendência de ganhar elétrons. Eles não têm o interesse de perder, eles precisam ganhar para se estabilizar. Então, nesse caso, como não há nem ganho nem perda de elétrons, há compartilhamento de elétrons, as estruturas formadas são eletricamente neutras. Por essa razão, elas são chamadas de moléculas, daí o nome ligação molecular. Ok? Então, observa a minha tabela. Nós temos 2 átomos hipotéticos, A e B, ambos com tendência de receber elétrons, e é o caso do hidrogênio e 2 ametais. Então, ela pode ocorrer por meio de um ou mais pares de elétrons, dependendo, de quem está recebendo, de quem está não é recebendo, de quem está compartilhando, da necessidade dos átomos envolvidos nessa ligação. De acordo com a quantidade de ligações, elas vão ser classificadas de maneira diferente. Então, observa lá. Se eu estou compartilhando apenas um par de elétrons, se eu compartilho apenas um par de elétrons, eu digo que ocorreu uma ligação simples e ela é representada por um traço único. Se eu compartilho 2 pares de elétrons, ela passa a ser uma ligação dupla, tá? E ela é representada por 2 traços. Se eu estou compartilhando 3 pares de elétrons, a gente tem 3 traços na representação e eu tenho uma ligação tripla, ok? Uma ligação simples, 2 ligações, ligação dupla, 3 ligações, ligação tripla, tá? A gente agora vai falar um pouquinho sobre fórmula, né? A fórmula é a representação do número e do tipo de átomos que vão formar uma molécula. Nós temos 3 tipos de fórmula. Se você prestou atenção no quadro anterior, você reparou que havia diferentes maneiras de representar o compartilhamento entre os pares de elétrons, né? Então, essas fórmulas químicas podem ser de 3 tipos: molecular, eletrônica e estrutural plano. A eletrônica pode ser chamada de fórmula de Lewis e a estrutural plana fórmula de Cooper. Bom, então vamos aqui. Nós temos então uma ligação. Nós temos então uma fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? A fórmula molecular é a representação mais simples. Ela vai indicar quantos átomos de cada molécula formam, quantos átomos de cada elemento formam uma molécula. Certamente você já viu algo parecido com isso aqui, que é a fórmula química da água. Essa representação da fórmula da água é uma representação molecular, porque ela me diz que a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando é 1, eu não preciso mostrar o índice, tá? Fica subentendido. Outro exemplo é o oxigênio, o gás oxigênio, O2, tá certo? Então, eu tenho aqui 2 átomos do elemento químico oxigênio. Isso é uma representação da fórmula molecular. No caso da fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, a gente tem a representação do elemento, do número,
né, de elementos envolvidos, dos elétrons na camada de valência e da formação dos pares eletrônicos. Então, vou usar os mesmos exemplos que eu usei ali, ó. No caso da água, eu tenho o oxigênio com 6 elétrons na última camada. Vamos representar aqui por bolinhas, tá? Mudar a cor da caneta para a gente poder visualizar melhor. Aí a gente tem o hidrogênio. Temos então o hidrogênio, ó, com um elétron e outro hidrogênio aqui também com um elétron. O que vai acontecer? Eu vou ter um compartilhamento aqui. Nesse caso, esse hidrogênio se estabilizou, porque ele precisa de 2. O oxigênio, que tinha 6, agora tem 7 com o compartilhado com o hidrogênio, mas ele continua precisando de mais um. O que ele faz? Ele se liga aqui, ó, com o outro hidrogênio. E aí ele compartilha esse par de elétrons com esse hidrogênio e está estável, ok? No caso do O2, aqui de novo, no caso do oxigênio, ó, de novo, a gente tem 6, né, elétrons na última camada dos 2, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com esse aqui um par de elétrons e com esse aqui outro par de elétrons. Então, eu compartilho 2 pares de elétrons na molécula O2, tá certo? Então, essa é a representação eletrônica ou fórmula de Lewis, tá? Fórmulas moleculares só indicam tipo do elemento e o número de cada elemento. Fórmula de Lewis indica o elemento, o número e a formação dos pares eletrônicos. Na fórmula estrutural plana, a gente vai representar o par de elétrons que está sendo compartilhado por um traço. Então, vamos usar o mesmo exemplo que nós usamos anteriormente, da água, né? H-O-H. Esse traço indica o par de elétrons compartilhado. No caso do oxigênio, são 2 pares de elétrons, né? Então, eu tenho uma ligação dupla aqui, tá? Cada traço desse é um par de elétrons. Observe aqui no quadro agora que nós temos as 3 fórmulas aqui, ó. Aqui ele começa de trás para frente, que eu acho que faz um pouco mais de sentido, né? Talvez. A fórmula eletrônica, tá? Passando a fórmula estrutural e, por último, a fórmula molecular. Então, aqui a gente forma os pares, percebe o que está acontecendo, né? Aí a gente passa dessa representação poluída, vamos dizer assim, com todos os elétrons presentes na camada de valência para essa, que indica só o par de elétrons que está sendo compartilhado, e que passa depois para essa, que indica só quais são os elementos e a quantidade deles, tá? Então, esses são os 3 tipos de fórmulas eletrônicas. Quais são as propriedades das substâncias moleculares? Então, na semana passada, quando nós estudamos as substâncias iônicas, né, nós falamos das propriedades dos compostos iônicos. São compostos sólidos a temperatura ambiente, com alta temperatura de fusão e de ebulição, conduzem eletricidade quando em uma solução aquosa. Agora, as propriedades das substâncias moleculares. Então, as moléculas elas podem ser encontradas a temperatura ambiente nos 3 estados físicos. Então, por exemplo, eu tenho água no estado líquido, eu tenho gás oxigênio no estado gasoso e eu tenho a sacarose, que é o açúcar que a gente usa em casa para adoçar o café, o leite, como uma substância sólida, né? Uma molécula sólida a temperatura ambiente, tá? A temperatura de fusão e de ebulição das moléculas são geralmente inferiores às iônicas e elas não conduzem bem corrente elétrica.
ok? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar sobre um conceito de alotropia. O conceito de alotropia é a propriedade que alguns elementos químicos têm de formar duas ou mais substâncias simples a partir do mesmo elemento, tá? Podem diferir com relação ao número de átomos, né, que é a atomicidade, e ao arranjo cristalino, né, do retículo cristalino. E aí o principal exemplo de alotropia é o carbono. O carbono, ele pode, o mesmo carbono, ele pode formar grafite, né, que é o carvão que a gente conhece, a grafite, o diamante, que é a substância mais dura que a gente conhece da natureza, e os fulerenos, que são esses compostos que têm esse formato de bola de futebol aqui, se você olhar, né? O mesmo elemento químico, que é o carbono, pode ter esses três arranjos diferentes. Isso é alotropia. A alotropia não é uma propriedade exclusiva do carbono, tá? Outros elementos, como o oxigênio, o enxofre e o fósforo também podem fazer isso, ok? Então, na aula de hoje, nós vimos que as moléculas, né, são formadas pelo compartilhamento de elétrons, de pares de elétrons, entre elementos que querem receber elétrons, normalmente o hidrogênio e a metais, tá certo? Vimos também como são criadas, né, como são montadas as fórmulas químicas, tá bom? E falamos sobre alotropia, que é a propriedade de um mesmo elemento de apresentar diversas substâncias simples diferentes. Uma boa tarde para vocês, até a próxima aula.